Se eu pedisse para você descrever qual o limite da maldade humana, você conseguiria? Se eu chegasse e falasse, cara, me dá aí uma lista das maiores atrocidades que você consegue pensar que alguém consegue fazer e sentir prazer com aquilo. Será que você chegaria sequer perto do que acontece nesse caso do Epstein aqui? Hoje o episódio, né, é um episódio especial do Epstein Files e a gente fez questão de trazer esse caso porque, além de ser muito relevante, ele é uma prova de que o governo, e eu falo isso o governo mundial, não só estados, né, mas as famílias ricas, né, as grandes empresas, os príncipes, eles controlam tudo. A gente acha que porque a gente tem a era da internet, tá tudo muito visível e as pessoas conseguem publicar e ter uma liberdade. Cara, em alguns pontos sim, mas em outras simplesmente não acontece nada. Quem tá falando sobre isso? Quem tá pressionando sobre isso? Cadê o governo? Cadê a Beautiful People? Cadê as pessoas que realmente disseram que se importavam com isso e que simplesmente só pegaram hype e sumiram? Cadê as leis sendo aplicadas? Hã? E isso é algo que vem de muito tempo. E aí eu faço outro questionamento ainda para você. Será mesmo que vai acontecer alguma coisa? Vamos pegar um caso mais resumido aqui. Por exemplo, o caso do cachorro-orelha, né? Ou então o caso dos enfermeiros que mataram pessoas injetando desinfetante na veia. O que aconteceu? Me diz. Realmente aconteceu algo relevante? No caso dos enfermeiros, as famílias tiveram um bom amparo? A mídia falou isso à torta e à direita? Não. No caso do cachorro-orelha, cadê o povo falando? Cadê as pessoas comentando? Não tem, né? E você se iludindo, achando que a gente tem, né, alguma forte fonte de expressão para combater o mal. A gente tem até onde eles permitem que seja feito. Passou daquilo? Esqueça. E aí a gente vai estar reagindo um vídeo hoje, Juntos do Brasil Paralelo. Lembrando que todos os vídeos que a gente reage tem aqui, né, a descrição, né? Também, como de costume, não assisti esse vídeo, vou ver de primeira com vocês, vou fazer os meus comentários e quero que vocês comentem também, né, a opinião de vocês. É um tópico um pouco mais sensível, não é tão engraçado, nem assim, de nível tanto de piadas como foi o tema passado, né, do Robertinha e da moça que abandonou ele dentro de uma trilha e se perdeu por 5 dias, né? Mas é algo que é muito necessário. E eu quero que você fique aqui comigo até o final. Então, vamos iniciar. E realmente é muito importante a gente ter esse aviso, esse disclaimer logo do começo, né? Imagine alguém que já tem todo o dinheiro que se poderia desejar, todo o poder e acesso aos luxos mais extremos, até chegar ao ponto em que nada disso satisfaz. E ele para de se perguntar: o que posso ter? E passa a questionar: o que ainda é proibido para mim? Isso soa como a premissa de um filme perturbador. Mas essa foi a realidade do caso Jeffrey Epstein, revelada em uma investigação original da Brasil Paralelo, o caso Epstein. O milionário que, depois de construir sua fortuna, resolveu ir além. Epstein. E aí eu pergunto pra você, até onde vai a tua necessidade de prazer? A constante necessidade, essa fome insaciável do prazer, até mesmo na humanidade. O que ela trouxe de bom? Né? A gente tem que lidar com os nossos prazeres, a gente tem que nos mortificar para que dessa forma a gente consiga lidar e regular a nossa balança moral e a nossa balança de dopamina. Aqui o cara tinha tudo. Então, às vezes você quer, cara, eu quero ter o iPhone do ano, eu quero ter uma casa do ano, uma casa do ano, um carro do ano, né? Uma casa grande, uma mansão, quero fazer viagens todo final de semana, quero tomar um copo de água na Holanda, jantar na Itália. Cara, e quando você já tem tudo isso? Se sua vida é só pautada nessa sensação constante e potente de dopamina, quando isso vira rotina, o que mais você pode fazer? E aí começa a vir a necessidade do poder. Que, cara, o poder dá uma grande dose de dopamina. E aí eu lhe pergunto, o que é proibido pra você? É proibido pro cara desse? Quando a mão que governa o mundo, a mão real, a mão global, né, não só os governos, mas as famílias, as empresas, todo o conglomerado que controla tudo, realmente é real? Tipo assim, quando eles erram, quem corrige eles? O que é errado pra eles? Pelo visto, só aquilo que eles acham que é errado. Aqueles que eles conseguem esconder, tá, é mais um hobby.
né? Como realmente foi o que aconteceu aqui. Construiu um sistema clandestino, no qual outros bilionários e poderosos podiam realizar todos os seus desejos, mesmo quando isso envolvia tráfico humano e exploração sexual de menores. Quando finalmente foi preso, apareceu morto em sua cela. A versão oficial apontou suicídio. As circunstâncias levantaram dúvidas, com falhas de vigilância e câmeras que não funcionaram para comprovar o ocorrido. Mas, recentemente, milhões de novos documentos, liberados ao público pelo próprio governo dos Estados Unidos, E isso aqui incorre em outro questionamento. Se você fosse o governo dos Estados Unidos e você pudesse passar a borracha em vários nomes e também deixar sua imagem menos feia, você não faria isso? Será que realmente todos esses documentos são integrais? Será que também não tem alguém arquitetando algo muito maior? Ou até mesmo essa própria mão que liberou para mostrar que ninguém é impune, mas na verdade abafa o caso, ninguém se pronuncia, a Beautiful People não fala, as mídias não cobram, nem o governo pressiona, mas é só para dar a falsa ilusão pra gente, meros peões nesse xadrez aí, que tudo é punível? Vale o questionamento, né? Há práticas que vão além do tráfico e do abuso sexual, expondo até onde alguém chega quando poder, dinheiro e a certeza de impunidade operam juntos. Os arquivos citam ainda grandes empresários, líderes políticos e figuras centrais do poder global e até do poder brasileiro. O que você está prestes a ver é inacreditavelmente real. Vamos ver, né? Amei o vídeo da tortura. Você quer que eu tente fazer sexo com ela ou só a tortura? Eu te dou permissão para matá-la. Entre os mais de 3 milhões de documentos do caso Epstein liberados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, esses são só alguns dos e-mails que se destacam pelo caráter perturbador. Nos novos documentos, há ainda um e-mail redigido pelo remetente identificado como Brian Miller, que revela: nos anos 90, Ghislaine Maxwell recrutou uma garota sob a promessa de uma carreira de modelo. Em vez de modelar, ela foi vendida como escrava para sexo e tortura. O príncipe Andrew foi cúmplice da morte dela, já que ele a torturou e também me torturou para forçar o assassinato dela. Preciso conseguir. E aí, cara, olha que loucura. Aí aqui a gente consegue ver o networking desse cara. Olha as pessoas que estão envolvidas. Olha o acesso que ele tem a passaportes novos, a príncipes, né? E como ele trata com naturalidade algo que é absurdo, cara. É inconcebível. História de filme, de livro, né? E quando a gente nota e analisa isso bem a fundo, a gente começa a perceber que quando você tem uma boa networking, em qualquer área da sua vida, cara, é melhor que ter dinheiro, né? Porque isso vem por tabela. Você consegue ali ter, né, o dinheiro vindo pelo networking, pô. O cara tinha um networking pra fazer o mal, pô, pra fazer a maldade que ele quisesse, com a impunidade que ele quisesse, né? Se ele quisesse fazer algo extremamente absurdo, ele elevava o nível de impunidade dele, já que a mão que governa tudo tá com ele, e ela simplesmente passava a mão da cabeça dele e falava: tá bom, a gente gosta disso, vamos fazer junto também. Né? Conseguir um passaporte para identificá-la. Vou precisar que alguém contate o escritório de passaportes para obter um passaporte com urgência. Constam ainda fotografias que mostram o mencionado ex-príncipe Andrew ajoelhado sobre uma mulher não identificada, em poses íntimas. Ainda não se sabe quando, onde ou em que circunstâncias essas fotos foram feitas, mas o e-mail e as fotos dialogam com denúncias feitas anteriormente por uma das principais vítimas de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre relatou ter sido coagida, ainda aos 17 anos, a participar de encontros com Andrew. Ela foi levada a Londres por intermediários de Epstein para manter relações sexuais com o príncipe e se sentiu pressionada e sem qualquer possibilidade de recusa diante do poder real britânico e da influência das pessoas envolvidas. Inclusive, quem tentava relatar alguma coisa geralmente era extremamente punido ou sumia, né? A gente tem um caso da modelo, né? Que
foi para uma festa dessas e saiu transtornada gritando, eles estão comendo carne humana, né? Eles estão fazendo coisas absurdas. A galera chamou ele de louco, ela de louca. O vídeo viralizou, muita gente fez piada, inclusive brasileiros, né? E, cara, era real. E ela simplesmente sumiu depois. E aí, né? Como é que faz? Após esse encontro, ainda adolescente, Virginia teria confidenciado a pessoas próximas que temia ser morta como Diana. Em abril de 2025, ela foi encontrada morta. As autoridades classificaram a causa preliminarmente como suicídio. Antes de morrer, porém, Virginia disse: "De nenhuma maneira ou forma eu sou suicida. E se alguma coisa acontecer comigo, não deixem passar." Os arquivos também revelam uma linguagem em que crianças e mulheres, como Virginia, são tratadas não como pessoas, mas como ativos. Uma troca de e-mail com o renomado biólogo Robert Trivers, que mantém contato com Epstein mesmo após a condenação de 2008, discute intervenções hormonais em bebês de 3 anos. O objetivo era criar o que ele chamou de novel phenotypes, novos tipos de humanos, através de bloqueio de testosterona. Que, inclusive, a ideia do Epstein aqui era criar, né, uma raça super-humana mesmo. Ele brincava de Deus, né? Ele brincava de Deus. Com base na genética dele, né? Porque ele acreditava que tinha um potencial absurdo. Só precisava realmente ali potencializar aquela genética. Castração química e aumento de estrogênio em homens, ou doses altas de testosterona em mulheres. No mesmo e-mail, ele compara transições, definindo-a de homem para mulher como mais atraente, porque, segundo ele, são o melhor dos dois mundos para realizar fantasias específicas. Ele descreve: "Existem centenas de vídeos e sites de trans femininas. Eu nunca vi um masculino." E ao final da mensagem, o biólogo conclui: "A propósito, agora estamos pressionando a intervenção mais cedo. Então você nota que seu filho de 3 anos tem tendências trans. Então agora você intervém com hormônios. Eu ficaria apavorado de fazer isso. Mas quem sabe?" Um e-mail que revela uma conversa íntima sobre manipulação hormonal em crianças pequenas em um contexto de exploração sexual explícita. Mas por que um cientista de renome estaria envolvido em trocas com um criminoso sexual já condenado? E o que outras mensagens ainda não divulgadas podem revelar sobre essa rede? Além dos e-mails. Só um adendo aqui, né? Inclusive, muitas pessoas que estavam envolvidas com o caso do Epstein, elas comiam, né, ali crianças, porque acreditavam que isso modificava a nível celular a genética delas, né? Então elas ficavam mais jovens, mais fortes, mais potentes. E o próprio Epstein, né, ele tem traços de canibalismo mesmo. Tem vários vídeos, né, entrevistas que ele tem tiques no rosto, aonde esses tiques são típicos, né, de uma doença que se desenvolve quando você come frequentemente carne humana, que inclusive foi descoberta em uma tribo africana que tem essa prática. Então, alguns tiques na boca, nos olhos, né? E isso no arquivo, né, quando foi divulgado, a gente nota, né, por várias análises que foram feitas, esses tiques, né, para você ver como o cara realmente era assíduo naquilo que ele fazia. Há imagens perturbadoras e documentos que revelam mais do que qualquer um poderia imaginar. Seitas de canibais, permissões para matar, rituais satânicos, torturas, sacrifícios e exploração sexual de menores. Imagens perturbadoras mostram meninas amordaçadas, feridas e amarradas. Relatos antes tidos como insanos ganharam credibilidade, incluindo o da modelo. Inclusive, né, há um relato de uma menina que disse que estava sendo protegida por Jesus, por mais de todas as desgraças que estavam acontecendo com ela. E aí o desgraçado, o maldito, junto com esses outros demônios, o cara sendo o próprio demônio em pessoa, se veste ela, né, de Jesus e faz todas as graças que vocês imaginarem, né, até o falecimento dela, como se fosse uma piada. É desse cara que a gente tá falando, é desse tipo de nojeira. E essas pessoas estão livres, curtindo esse exato momento a vida, sem ter punição
Nenhuma. Mexicana que fugiu de uma festa gritando: eles comiam pessoas. ¡Comieron humanos! Que eu citei anteriormente, né? Mas era esse vídeo aqui que eu tava citando, né? E fizeram piada, né? Fizeram chacota, disseram que era teoria da conspiração, que era uma completa maluca que queria dinheiro, né? Porque mulher, quando chega perto de milionário, o que ela quer é dinheiro. ¡Quiero tirar! ¡Comieron humanos! Yo no estaba enterada de nada. Que había, o sea, los asesinatos sí, pero que habían comido humanos. ¡Humanos! Fue la carne humana. Rituais satânicos são relatados em um e-mail que diz: gostaria de acrescentar alguns outros pontos divulgados pela suposta vítima. Enquanto estava neste ate, ela presenciou homens afro-americanos tendo relações sexuais com mulheres brancas loiras, todas sangrando durante o ato. Ele foi vítima de um tipo de sacrifício ritualístico, no qual seus pés foram cortados com uma cimitarra, mas sem deixar cicatrizes. No iate, ele também presenciou bebês sendo desmembrados, com seus intestinos retirados e indivíduos comendo os dejetos desses intestinos. Ele também foi estuprado por George Bush I. Os arquivos detalham ainda uso de drogas para controle e manipulação de vítimas, transporte de menores em jatos privados, encontros secretos em ilhas isoladas, subornos de autoridades e a proteção de figuras poderosas que garantiam impunidade absoluta. Entre os itens pessoais de Epstein, os documentos citam coleções macabras, animais empalhados, símbolos ocultos e uma conta bancária com o nome Baal, em referência a um deus infernal que exigia sacrifícios de crianças. Há também e-mails e registros descrevendo encontros com figuras públicas globais, modelos e jovens sendo coagidas a participar de festas e rituais. Pessoas que a gente nunca imaginava, pessoas que são boa-pintas, o próprio Bill Gates mesmo, né? Que tem inúmeras instituições de caridade, de apoio a crianças e, assim, a gente não pode afirmar com 100% de clareza, mas tem muitos registros, né, das interações dele com o próprio Epstein. Cara, isso é loucura. Stephen Hawking, cara, uma mente brilhante, né? Que tem uma história, né, de vida assim muito interessante e que aparentemente é mentira, né? Todas aquelas virtudes, né, que foram exibidas, né, por ele, pelas pessoas que conheceram com ele, conviviam com ele, pelo filme da vida dele, a gente começa a questionar. Porque se realmente isso aqui for realidade, se realmente aquelas fotos e arquivos forem realidade, o cara é um demônio, pô. Olha o nível de influência que ele chegou e olha como ele se deixou levar por essas influências, né? Além de ameaças e tentativas de silenciar qualquer um que tentasse expor a rede de poder, sexo e violência. O caso Epstein já está disponível para assinantes da Brasil Paralelo e, ao tornar-se membro, você ainda terá acesso a materiais complementares como outro vídeo. São raras as pessoas que têm acesso a presidentes, bilionários, membros da realeza e cientistas de prestígio global. Jeffrey Epstein era uma delas. O que o material revela é essencial para entender como crimes tão brutais se perpetuaram de forma impune por tanto tempo. Epstein está... E que ainda continua, né? O próprio Michael aqui, a gente consegue, através dos Epstein Files, ver que ele tinha um desconforto muito grande enquanto aparecia com essa criatura aqui. E tem as ligações de áudio, ele falando, né, que tava com medo de ser morto por essa galera. E aí a galera começou a associar que talvez a morte dele realmente foi provocada, porque ele tem muita coisa para contar, né? Estava no centro do poder mundial, entre política, dinheiro, tecnologia, academia e realeza, e até mesmo no mundo dos games. A seguir, você descobre alguns dos principais nomes que aparecem nos arquivos e o que, de fato, os documentos indicam sobre cada um deles.
Vale ressaltar que o Departamento de Justiça foi obrigado a entregar todas as denúncias recebidas pelo FBI, o que inclui até as que não têm fundamento, e que a maioria dos nomes citados nesses arquivos não é acusada por crimes relacionados a Epstein, mas surpreende por um motivo. Muitos desses contatos se mantiveram mesmo depois de Epstein já ter sido condenado por crimes sexuais. Andrew Mountbatten Windsor. Andrew é citado centenas de vezes nos arquivos. Os documentos mostram, além das imagens e e-mails que mencionam que Andrew torturou uma mulher traficada e escravizada, contatos frequentes entre ele e Epstein, inclusive após a condenação do bilionário. Donald Trump. Mantive amizade com Epstein nos anos 90 e Inclusive financiava festas, já? Ele financiava algumas festas do Epstein. Tudo indica para isso. Inclusive, ele mesmo já se gabou, né, sobre isso em alguns vídeos. Se realmente forem constatados a veracidade desses vídeos, não preciso nem dizer mais nada, né? início dos anos 2000, antes de um rompimento público. Os arquivos trazem milhares de menções ao seu nome, principalmente em recortes de notícias, comentários políticos e trocas informais. Há alegações não comprovadas envolvendo Trump, muitas delas anônimas, isoladas ou arquivadas por falta de evidências, que mencionam desde supostos leilões de menores, estupro e até permitir o enterro de uma vítima em seu campo de golfe ou testemunhar o assassinato de um recém-nascido. Trump nega todas as acusações. Fatos verificáveis limitam-se à sua relação social com Epstein, antes de sua condenação e a participação em eventos públicos compartilhados. Bill Gates. O nome de Bill... Cara, esse cara aqui me bateu, velho. Assim, quando eu vi que o nome dele estava citado, me deu ali um negocinho, porque eu sou da área da tecnologia, né? Eu trabalho com tecnologia, além do manual. E, cara, o Bill Gates, assim como Steve Jobs, né? São os grandes, né? São os titãs, né? A gente olha com admiração, a gente olha com... Cara, esse cara conseguiu revolucionar a história da computação global, se tornou bilionário por isso, porque realmente conseguiu revolucionar. Tudo que a gente tem hoje deriva das ideias desse cara, né? Ou utilizam como suporte as ideias desse cara, as criações dele, da equipe dele, daquilo que ele colocou como plataforma, né? E o cara tá envolvido com uma desgraça dessa, velho. Sem palavras, pô. Sem palavras. Não dá, sabe? Não dá pra mim falar mais nada, porque é algo que fez parte da minha formação e é um choque, sabe? É um choque muito grande. Gates, fundador da Microsoft, aparece mais de 2.600 vezes nos arquivos. Entre os documentos, um e-mail sensível escrito por Epstein para ele mesmo chama atenção. No texto, Epstein fala como se estivesse deixando um cargo na Fundação Bill e Melinda Gates, embora nunca tenha ocupado a posição, e afirma ter atuado como braço direito de Gates, participando de ações que variavam do moralmente inadequado ao eticamente questionável, chegando até perto da ilegalidade. O e-mail detalha ainda que Epstein ajudou Gates a lidar com as consequências de relacionamentos com mulheres russas, facilitou encontros ilícitos e até forneceu um remédio para controle de TDAH para ser usado em torneios de bridge. Bill Gates manteve encontros com Epstein após sua condenação em 2008 e chegou a viajar em seu jato particular, encontros que ele próprio descreveu depois como um erro enorme. Apesar Aí agora é fácil, né? Já não era antes, pô. A água bateu na bunda, né, do vaso, aí todo mundo fala. da proximidade real, não há evidências de envolvimento de Gates nos crimes de Epstein. Elon Musk. E-mails mostram convites para possíveis visitas à ilha de Epstein, uma pergunta de quando vai ser a festa mais selvagem e referências a encontros sociais. No X, Musk afirmou que recusou todos os convites e que nunca esteve lá. Leslie Benzies e Sam Hauser.
Os gigantes criadores da franquia GTA, da Rockstar North, aparecem em um e-mail de 2023 enviado por Sarah Ransom, vítima de tráfico sexual de Jeffrey Epstein. No documento, Ransom afirma que Leslie Benzies, ex-presidente da Rockstar North, parecia ter inventado a prática de jogar dinheiro em uma prostituta sobre mim. E depois me agrediu sexualmente. Depois, ele usou isso em videogames para entreter milhões de pessoas. Isso tinha que ter vindo de algum lugar. Por que não do cara que ajudou a inventar GTA? Ela também menciona Sam Houser, cofundador da Rockstar, dizendo: "Você me conheceu várias vezes quando estava namorando Leslie. E agora, chegou a hora de mostrar o que você e seus colegas da Rockstar North realmente fazem nos bastidores." Bolsonaro e Lula. Os nomes de Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva aparecem mais de 60 vezes nos arquivos, em menções contextuais à política brasileira, sem qualquer indício de ligação com os crimes sexuais do financista. Bolsonaro é citado sobretudo em e-mails de 2018 com Steve Bannon e Epstein, que o descreveram como o cara, durante sua campanha presidencial. Cara, isso que é foda, bicho, porque uma pessoa que tem uma maldade absurda, extrema, velho, ela elogia alguém. O que eu vou pensar dessa pessoa, velho? Tá? Se um psicopata, por exemplo, chega e elogia alguém, fala que esse cara é top, que esse cara é o cara, velho. Pode realmente ter sido com um bom tom, com uma análise positiva, com uma ideia realmente de que ele, numa conversa informal não envolvendo os crimes. Sim, acredito, inclusive. Mas é muito estranho. Muito estranho. Envolvendo todos os assuntos possíveis que ele podia falar e conversar sobre, né? Porém, a gente tem a questão de que ele tá, né, junto com a galera que arquiteta todo o controle global. Então, talvez isso fosse mais comum do que a gente imagina, né? Vitoriosa. Lula surge em registros iniciais de e-mails de setembro de 2018, nos quais Epstein alegou que Noam Chomsky o conectou por telefone à prisão em Curitiba. Cara, aí é foda. Bicho, não dá, velho. Eu fico abismado. Eu tô tentando comentar, conversar, trazer mais coisa pra vocês, mas as informações por si só aqui são loucas, bicho. Já não bastasse tudo o que aconteceu, o cara teve contato. E durante a cadeia ainda. Pra você ver como o cara tem acesso a todo mundo, pô. A todo mundo que tem poder. Que seja relevante o suficiente pra isso. Que possa ali dar a facilidade para que ele invista os milhões de dólares dele no Brasil comprando, né, crianças. Enfim, não vou citar os lugares aqui, mas que vocês sabem de onde são, né? Que tem aí um pingo de tempo na internet, já viu, sabe de onde é. Os arquivos não provam que todos os nomes citados cometeram crimes, mas mostram que Jeffrey Epstein esteve no centro de um sistema onde o prestígio, dinheiro e influência conviveram com crimes graves por décadas. O caso é tão inacreditável que parece saído de um filme, e de fato tem sido comparado ao último de Stanley Kubrick, De Olhos Bem Fechados, que mergulha nos desejos mais sombrios e secretos da elite. Curiosamente, apenas 6 dias depois de entregar o corte final a Warner Bros., Kubrick morreu de ataque cardíaco. Eu lhe pergunto, será que isso realmente não era mensagem? A gente vê isso muito na música, né? Nos raps, nos hip hops, a galera se atacando e falando as merdas que os outros fazem por baixo dos panos, né? A gente vê, por exemplo, o Eminem, né? Que falava do P. Diddy e atacava bem ele, né? Ali em suas músicas, né? Por baixo dos panos ali. Mas ele passava essas informações. Os filmes também têm isso. E tem tantas atrocidades que acontecem, cara, que só podem ter vindo de uma situação real, porque não tem como o cara ter inventado aquilo da cabeça dele. Ou ele é um psicopata muito escondido, ou ele realmente viu aquilo acontecer, né? E o cara morrer assim do nada, estranho, não? Outro filme que realmente também remete um pouco isso é O Albergue, né? Onde o filme se trata de pessoas ricas, né, que pagam pra torturar outras pessoas.
De onde isso veio? Tá? Quem teve essa ideia? Como que alguém conseguiu imaginar isso? No centro do filme está uma orgia ritualística em uma mansão isolada. Participantes usam máscaras e mantos. Mulheres são tratadas como objetos descartáveis. E quem ameaça expor o segredo enfrenta intimidações ou acidentes convenientes. 2 décadas depois, o caso Epstein revelou uma realidade parecida, até mesmo nas máscaras, com ilhas privadas, jatos particulares, intermediários, proteção institucional e vítimas silenciadas por medo ou acordos. E como que o cara tem uma precisão de detalhes desse tipo? Não faz sentido. Ele criou isso e foi isso, assim? Ele tirou da cabeça dele, assim, sem ter nenhum lugar que ele pudesse se inspirar? O caso Epstein apenas confirmou, no mundo real, aquilo que o cinema já insinuou. Quando há muito poder e dinheiro envolvido, a verdade costuma permanecer bem fechada aos olhos do público. Os milhões de arquivos disponíveis ajudam agora a entender como algo assim aconteceu. Mas muitos nomes ainda estão ocultos, imagens borradas ou retiradas. A pergunta que permanece é: os documentos serão suficientes para impedir que a história se repita? Ou muitos continuarão voluntária ou involuntariamente de olhos bem fechados? Se você não quer ser mais um a fechar os olhos para a realidade, E é fechado. aquele negócio, é muito bom o vídeo do BP, do Brasil Paralelo, né? E é isso mesmo, é o que eu falei desde o começo. O que aconteceu? Cadê a pressão? Cadê as pessoas se revoltando na rua? Cadê o governo fazendo alguma coisa? Não vai. Porque tudo é moldado para nos controlar, para nos abafar, para a gente dar importância àquilo que tem que dar importância e àquilo que não tem. É um grande xadrez 3D, meu amigo. E esse especial, né, foi um especial mais pesado, um episódio mais pesado, mas necessário. Que é para você entender que não existe liberdade, cara. Não existe liberdade. O que a gente pode fazer é tentar ter uma vida um pouco melhor. E se distanciar o máximo possível da maldade humana. Mas nem sempre isso vai ser possível, infelizmente. Como a gente pode ver aqui. Dito isso, espero que vocês tenham gostado do Papo Cabeça dessa semana. Semana que vem tem outro papo mais leve, mais legal, mais engraçado. Eu creio que vocês vão gostar bastante, né, dos temas. E espero que a justiça divina consiga fazer o que a justiça humana infelizmente não faz. Fique com Deus, um abração pra vocês e até o próximo Papo Cabeça. Vamos lá, tamo junto aí. Dá o like, se inscreve no canal, assiste os outros vídeos, vê o nosso ao vivo toda quarta-feira às 8h30 da noite, vê o Manual News, que tem as notícias recentes aí do que está acontecendo no mundo, vê o Gnome Responde, que é um quadro sensacional e respostas muito interessantes às dúvidas principais da humanidade, né, ali, além do Manual Music, que a gente indica boa música para você passar momentos bons ou tristes, dependendo da sua necessidade. A gente tem vídeo lá de um monte de música para formar aura, música para sentir solidão. Então você pode montar uma playlist muito bacana por lá. E não se esquece também de nos apoiar. Então segue no Instagram, manda o Pix pra gente, porque a gente precisa para manter toda a nossa estrutura e trazer mais conteúdos para vocês. Um abração e até a próxima quinta ou até logo, né? Porque tem muita coisa no canal, como eu falei, para você assistir.